Saudando a todos, a todas, com a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, quero trazer algumas informações sobre a vida da nossa igreja nessa semana. Na quinta-feira começamos a nossa programação de Páscoa com os coros da igreja e Excelsior. Na sexta tivemos coro e teatro, contando a história da paixão de Jesus. Ontem, sábado, tivemos a banda Querigma e um debate sobre a natureza da morte e ressurreição de Jesus. Nesses cultos da manhã estamos com mais estas celebrações de recordação, de gratidão a Deus, com a participação dos Quarteto Itacuruçá e Coro Infantil de Páscoa. Vamos prosseguir e hoje à noite, às 5h30, o nosso culto será normal, com a Michele Viegas cantando músicas também da Paixão e Ressurreição, e à noite o coro com o teatro vão contar a história da ressurreição. Mas continua. Segunda-feira temos culto normalmente aqui, amanhã. Na quarta-feira teremos um culto cantado de Páscoa, com músicas tradicionais, mensagem também, e vamos cantar essas músicas tradicionais. Vamos começar um pouquinho mais tarde, às 7h30, e não às 7h. Na terça-feira agora, vai ao ar o nosso programa de televisão Convite à Vida. Nosso programa de número 23, se não me falha a memória. E nesse programa, a irmã Clenir Xavier dos Santos estará dando uma entrevista muito tocante sobre luto, sobre viuvez. Vale a pena você ver, convidar pessoas nessa condição. Está muito boa, ficou bastante edificante para todos que já viram aquela entrevista naquele programa. Nesse contexto, irmãos, também quero mencionar aqui uma necessidade. Nosso irmão Kleber Bahia, vem sempre à noite, senta aqui na quarta fila, está com a mãe muito enferma, precisando de doação de sangue. Então, quem puder doar sangue, pode me procurar depois que eu tenho aqui as informações para apresentar. O nome da sua mãe é Olgarina Ramos e precisa de doação, então, de sangue. Nós vamos terminar o nosso Celebrando a Páscoa no próximo domingo, começando às 6h. Você vem, Henrique? 6h? É só colocar o relógio para despertar às 5h. Não tem dificuldade, é só querer. Então, no final do culto eu vou perguntar quantos virão, porque depois do culto haverá um café. O café é gratuito, não se paga nada, mas é preciso que você diga que virá. Então eu vou fazer uma enquete, vamos contar quantas pessoas virão, para o pessoal da Visão Ministerial da Amizade preparar um gostoso e suficiente café. Não mais, nem menos. O café não é o problema, é o pão, né? Que a gente não pode ficar sem ele, né? O pão nosso do domingo de cada dia. Mas no final eu vou perguntar aos irmãos quantos que virão. Penso que essas informações os irmãos têm em mente. O boletim traz então outras informações e uma ou outra eu ainda vou repetir ao longo desse culto para que os irmãos possam então participar e estar assim bem cientes. Quero perguntar se há entre nós nesta manhã alguém que completou aniversário de nascimento ou de casamento ou de batismo ou alguma outra data. Se houver, eu peço que venha aqui. Vamos dar graças a Deus pela sua vida, caso você esteja nessa feliz condição. Algum aniversariante? Por favor. Estamos com esse palco ampliado, mas nem por isso o nosso coração
está menor. Não é verdade? Temos aqui um bom grupo de meninas a quem o Senhor acrescenta mais um ano de vida. Há entre nós alguém que pela primeira vez vem à nossa igreja? Se houver, fique em pé, por favor, fique em pé, para que nós possamos conhecer, abraçar. Vai receber um abraço nosso. Isso, abraço, isso. Aqui é proibido apertar a mão, que tem que abraçar. Pelo menos nessa hora, né? Se há alguém também que nessa semana recebeu uma bênção de Deus para a sua vida, um nascimento, por exemplo, né, Valdir? Mas a sua esposa, fique em pé, que vamos orar aqui pelos nossos irmãos e por esses, né, nossos mais novos avós. Há mais alguém que gostaria de agradecer algo na sua vida? Só se colocar em pé. Vamos então agradecer. Vou pedir a irmã Maria Helena Rangel que vem aqui. Quem? Quantos anos você fez? Conta para mim. 2 já? Não está bem. Vamos orar então. Vamos ficar assentados como nos encontramos para essa oração. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui tão felizes, ó Pai, por estarmos na Tua casa, Te louvando, Te agradecendo por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas, ó Pai. Essas pessoas que estão aqui na frente, Senhor Deus, são agradecidas, Senhor Deus, por anos de vida que o Senhor nos proporcionou, Senhor. Ó Deus, muito obrigada, Senhor Deus, por todas que aqui estão, Senhor. Que o Senhor possa estar acrescentando mais e mais vida, saúde, paz, alegria em suas vidas, amém, Senhor Deus. Que o Senhor esteja abençoando também os nossos visitantes, ó Pai, que eles possam se sentirem bem aqui junto conosco e que a Tua paz seja com eles também. Amém. E a Tua graça os alcance, amém, Senhor Deus. Dá-nos uma manhã abençoada, um dia abençoado, Senhor Deus, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Sim, agora todos, por favor, podem se assentar, mas antes eu vou dar um abraço aqui, enquanto a música é tocada, e vocês podem vir também abraçar. Nós contaremos nesta parte do culto com a participação de nossas crianças. O culto terminou com a participação delas, vamos retomar agora também a participação delas, uma hora de alegria, de encanto, vermos nossas crianças se desenvolvendo, crescendo e aprendendo os bons valores, os melhores valores, os valores da graça de Jesus. Então, ao som de uma música muito bonita, animada, convidativa, brilhante, nós vamos receber as nossas crianças.
Páscoa é uma festa diferente. Festejamos a passagem das trevas para a luz, da tristeza para a alegria, da morte para a vida, vida eterna com Deus. Quantos sentimentos numa só festa! Choramos ao lembrar o sofrimento de Cristo, mas sorrimos ao lembrar de seu triunfo sobre a morte. Festejamos a vitória da vida. Realmente a Páscoa é uma festa diferente. E era a hora terceira, e o crucificaram, e por cima dele estava escrita a sua acusação: o Rei dos Judeus. Rei dos Judeus e Rei de todos os povos. Morreu para que seu reino fosse eterno em nossas vidas. Morreu para vencer a morte, pois ao terceiro dia ressuscitou. Oh,
E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Essa é a nossa esperança, esperança que revive a cada dia, esperança que nos traz a paz, paz que desejamos, paz que é desejada, Páscoa tão linda, sempre um desejo de paz. Páscoa
Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhas medo, pois eu sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde ver o lugar onde o Senhor jazia. Cristo já ressuscitou, aleluia! Sobre a morte triunfou, aleluia! Temos vida eterna, paz eterna, e tudo consumado está, aleluia! Aos professores, aos que ajudaram, aos auxiliares, aos músicos, por esse momento muito bom. Só tem um problema, vou dizer para vocês qual é. Vocês vão sair e ninguém mais vai tirar retrato meu. Um monte de gente só tiraram foto de vocês. Por acaso são mais bonitos do que eu? Ah, vocês são muito bonitos, mas eu sou belo. Que bom, não é verdade? Então, antes de vocês saírem, eu quero orar por vocês. Fiquem todos em pé, então. Não é que eu vou orar por vocês agora. Fiquem em pé. Vocês cantaram ali sobre fraternidade. Deem-se as mãos, que eu vou orar agradecendo a Deus por vocês, tá bom? Fernandinha, em pé. Todo mundo em pé. Isso. Em pé aí. Pedro, fica em pé. Todo mundo em pé. Isso. Em pé. Abraçados na fraternidade, não é? Vocês não cantaram sobre fraternidade? Vocês não se abraçaram? Então, vamos fazer isso agora então? Aí depois vocês vão sair. Enquanto eu oro, quero convidá-los que desejarem a impor as suas mãos sobre essas crianças. Essa é a nossa igreja, de hoje e de amanhã. Pai nosso, obrigado por todas essas crianças, as que estão aqui, as que estão assentadas no santuário, as que participaram do culto primeiro. Nós somos muito gratos, porque elas têm aprendido como é bom adorar ao Senhor e como é bom amar ao Senhor. Ajuda, Senhor, seus professores, seus dirigentes, para que também possam todos os dias, seus pais, mães, avós, para que possam todos os dias interceder por essas crianças, para que cresçam como Jesus cresceu, em estatura, em conhecimento e em graça. É a nossa oração em nome
de Jesus. Agora então, podem continuar lá fora. Ontem, no debate que tivemos aqui, foi salientado que a morte e a ressurreição de Jesus são como duas faces de uma mesma moeda, dois lados de uma mesma nota de dinheiro. Não temos como separar. Às vezes, damos muita ênfase à cruz, mas a cruz sem o túmulo vazio é uma cruz incompleta. De igual modo, um túmulo vazio sem a cruz é um túmulo sem sentido. As implicações disso são muito fortes. Se nós damos ênfase apenas à cruz, esquecendo do túmulo, vamos cultuar de modo sério, triste, porque Jesus morreu. Mas se nós cultuamos apenas a tumba vazia, nos esquecemos do sacrifício de Jesus em nosso lugar. Portanto, o nosso culto, nossa dimensão, a nossa vida em Cristo deve sempre colocar no mesmo nível, se assim podemos dizer, a nossa ênfase na cruz e a nossa ênfase no túmulo vazio. É claro que às vezes num culto ou no outro escolhemos um aspecto ou outro, mas isso não quer dizer que um seja mais importante do que o outro, porque a obra de Jesus, o projeto de Jesus se completa com a cruz e com o túmulo vazio. Por isso nós ouvimos há pouco tantas melodias sobre a ressurreição. Vamos continuar, porque a ressurreição de Jesus nos remete a renascermos nele. Com a ressurreição, surge um novo eu em Cristo. E a ressurreição é o ápice da cruz. Por isso o quarteto vai cantar agora, Foi na Cruz. O ideal é que cantássemos também que foi na manjedoura, foi na cruz e foi no túmulo. Então, em cada momento, nós salientamos um aspecto ou outro, mas a manjedoura, a cruz e o túmulo são os três momentos que completam o projeto de Jesus por nós. Pense
na beleza da mensagem da cruz com este foi na cruz. Observo aqui, outrora andei distante do Senhor, que veio lá dos altos céus salvar imenso amor do meu Senhor, jamais Podemos e devemos todos, então, cantar. Vamos nos colocar em pé e vamos cantar e ler os textos bíblicos em negrito, sempre juntos, acompanhando-me. Esta música nos fala, então, de que devemos, pela cruz e pelo túmulo vazio, render graças e glórias sem fim
àquele Jesus que isso fez, tão somente, exclusivamente, por amor. Louvamos-te, ó Deus, pelo presente chamado Jesus. Juntos. Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida eterna. Ao Senhor declaro: Tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de Ti. Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice. És Tu que garantes o meu futuro. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da Tua presença, eterno prazer à Tua direita. Todos podem se assentar para um convite que quero lhes fazer enquanto o quarteto se prepara para cantar Sim, Eu Creio, que é uma meditação, uma fruição, uma degustação, um saboreamento das seguintes frases desta oração de Davi. Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice, isto é, o meu alimento e a minha água, o meu vinho e o meu pão. Senhor, és Tu que garantes o meu futuro. Senhor, Tu me farás conhecer a vereda, o caminho, a razão de ser da vida. Senhor, Tu és a alegria plena da Tua presença, a eterno prazer em estar à Tua direita, em estar ao Teu lado. Como fazer, meu irmão, minha irmã, que essa verdade que nós anunciamos, que Davi cantou, também é a verdade que aqueça os nossos corações todos os dias. É o nosso desafio como cristãos.
pois ali meu Jesus me salvou. Esta vida aqui só me traz aflição, e eu não sei até quando será. Pela fé, vida eterna e paz eu terei, quando enfim eu chegar lá no lar. Sim, eu creio em Jesus pendurado na cruz. O seu sangue é capaz de salvar. Transformou a milhares e em mim operou. Junto à cruz quero sempre estar. Se creio na cruz do Calvário, se eu sei o quanto custou, se a fé vacilar, quero a cruz me apegar, pois ali meu Jesus me salvou. Ouvindo esta música, me lembrei de uma história que eu ouvi, real, verdadeira, já contei aqui, quando estive em 2005, uma viagem pela China, em que uma pessoa que conosco estava contou a seguinte história. Uma missionária da sua igreja, um casal de missionários, estava na Albânia, e o missionário contou então que fez uma longa viagem, na qual teve que seguir por lugares inóspitos, difíceis, montanhas íngremes, às vezes usando cipó para transportar de uma fileira de montanhas para outra, e encontrou lá uma aldeia, aproximou-se e pôde pregar o Evangelho. E disse então esse missionário que há 2000 anos Jesus Cristo veio à terra, morreu para que nós tivéssemos vida. Então toda aquela aldeia recebeu a Jesus como Senhor e Salvador. Mas na saída, o chefe da aldeia veio fazer uma queixa. E a queixa foi a seguinte: por que vocês, missionários, só chegaram agora? E os meus parentes que já morreram? E a minha aldeia, a minha tribo toda, ao longo desses 2000 anos? É uma pergunta difícil. É uma pergunta que é um desafio, que continua presente. Por isso, eu quero lhes recordar que estamos juntos com a Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira, enfatizando, promovendo, teremos aqui no dia 7 de abril, uma missionária que tem atuado nos lugares de perseguição religiosa. Nesse momento, há um missionário presbiteriano, pastor José Dilson, preso no Senegal, acusado de coisas absolutamente absurdas. É um projeto social que ele tem, da Igreja Presbiteriana Betânia. Está lá há mais de 20 anos.
Ele trabalha com crianças pobres, recolhe-as da rua, ensina a profissão. Mas um pai denunciou como trabalho escravo, absolutamente sem nenhuma procedência. Está preso. Desde o ano passado, final do ano passado. Por que foi lá? Por amor a Jesus. O que é que nós podemos fazer? Hoje, são mais de 900 missionários da nossa junta da Convenção Batista Brasileira atuando fora do Brasil. Desses, 700 são brasileiros e 200 são missionários da própria terra, porque há lugares em que não entram missionários. Então a junta fez uma parceria com as convenções daqueles países para sustentar os missionários que falam o idioma e vivem naqueles próprios lugares, nas condições locais. Uma outra maneira de se pregar o Evangelho. Nós podemos também contribuir financeiramente para que histórias como essa da Albânia, pelo menos no que depender de nós, sejam menos frequentes. No mundo inteiro ainda há bilhões vivos de pessoas que não ouviram ainda a história da cruz. É a nossa tarefa contar essa história. Nós vamos agora então entregar nossos dízimos, nossas ofertas. Se você sentir no seu coração que deve fazer uma oferta especial, talvez não hoje, não está para tanto preparado, mas ao longo desse mês, do próximo mês, nós enviaremos integralmente para a Junta de Missões Mundiais, para enviar mais missionários. Logo, logo chegaremos a 1000 missionários. O Brasil é um dos países mais missionários do mundo. Isso é motivo de alegria, não de orgulho, de alegria. As oportunidades são muitas. Nós podemos e devemos aproveitá-las. Trouxe você então seu dízimo, a sua oferta, poderá se levantar e colocar aqui então nestas salvas. Enquanto os irmãos levam as salvas, ficaremos todos de pé e vamos contar as bênçãos que Deus nos tem dado, se é que nós somos capazes. Você é capaz de contar todas as bênçãos, de lembrar todas? Bom, vamos lembrar de algumas, pelo menos. Amen.
Nós vamos continuar cantando agora, afirmando que nós temos em Cristo a nossa força. Enquanto nós cantamos Cristo amado, aquele que tem um motivo pessoal ou de alguém, poderá deixar o seu banco, vir aqui ao lado do pastor Roberto Abreu Costa, nosso líder do Ministério de Família, e em seguida ele vai orar por você ou por alguém que você desejou. Se não quiser vir, coloque o seu coração nesse momento. A irmã Alci está aqui com seu coração dolorido, perdeu o seu marido, ela mesma está bastante enferma, teve que ser socorrida antes de ontem, também precisa das nossas orações, não só agora, mas em outros momentos. Outros que assim desejarem vir, poderão vir em seguida ao canto, o pastor Roberto vai interceder. Deus eterno, Pai supremo, diante do Senhor, entregamos, Senhor, as nossas petições. A Ti, ó Pai, colocamos no Teu altar os nossos pedidos, entregamos também as nossas dores, os nossos sofrimentos, porque o Senhor é quem cuida de nós. Pai Todo-Poderoso, aqueles irmãos que se encontram enlutados, que o Teu Santo Espírito possa estar trazendo consolo,
ao coração de cada um deles. Aqueles, ó Deus, que se encontram enfermos, clamamos também ao Teu Santo Espírito, para que esteja levando a Tua cura. Aqueles que se encontram, ó Pai, passando por momentos difíceis em seus trabalhos, que os Teus anjos possam estar acampados ao redor de cada um deles, dando solução a cada um desses problemas, para que o Teu nome, Pai, possa ser sempre glorificado. Pai Todo-Poderoso, receba, Pai, também a nossa gratidão, porque sabemos, ó Deus, que por qualquer problemas que venhamos a passar, confiamos em Ti, que está sempre ao nosso lado, fortalecendo-nos, ó Deus, a passarmos, ó Pai, por estas turbulências. Graças nós Te damos, clamamos ao Teu Santo Espírito, para que nos encha com a Tua alegria, com a Tua paz, com o Teu amor. Em nome de Jesus, nós entregamos, nós dedicamos, nós glorificamos o Teu nome, hoje e eternamente. Amém. Os irmãos, por favor, podem se assentar. Convido você a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 14, desde o começo. Há aqui uma história. Depois de a ler, o quarteto vai entoar Feridas. Essa história aparece também em Mateus 26, 6 a 13, igualzinha. E aparece de igual modo em João 12, 1 a 8, com algumas diferenças. Na história de João, a cena se dá na casa de Lázaro. Na história de Mateus e de Marcos, a história se passa na casa de Simão, o leproso. A explicação, para mim, é bastante simples. Houve 2 episódios. Um, por esta mulher cujo nome não é mencionado, nesse lugar, na casa de Simão. E outro episódio, como houve 2 multiplicações de peixes diferentes, que se dá na casa da família de Lázaro, em momentos diferentes. E cada evangelista registrou um tipo de momento, um tipo de história que tem elementos comuns e elementos diferentes. Eu gostaria que, ao ler essa história, que você já conhece bem, você se perguntasse sobre como você acha que vai ser lembrado no futuro. Faltavam, Marcos 14, 1, apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo, mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, a talvez 1 milha ou 2 de Jerusalém, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão o leproso, aproximou-se dele certa mulher, com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados, por que esse desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários, isto é, um denário correspondia à diária de um trabalhador, seria, digamos, um valor de um ano inteiro de trabalho, e o dinheiro ser dado aos pobres. E então eles a repreendiam severamente. Jesus, porém, disse, deixem-na em paz, por que a estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que o desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu lhes asseguro
que onde quer que o Evangelho for anunciado, em todo o mundo, como é o caso agora, também o que ela fez será contado em sua memória. Então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes a fim de lhes entregar Jesus. Quanto anseio encontrar Jesus, quanto anelo ouvir a sua voz, quando enfim a redenção chegar, com ternura vou lhe perguntar: que feridas são estas nas tuas mãos? Que feridas são estas nos pés? São feridas com que fui ferido em casa de amigos meus. Que feridas são estas nas tuas mãos? Que feridas são estas nos pés? São feridas com que fui ferido por te amar até o fim. Quanta dor causei ao meu Jesus, sofrimento amargo lá na cruz, dessa história, desse amor sem igual, não me cansei de perguntar: que feridas são estas nas tuas mãos? Que feridas são estas nos pés? São feridas com que fui ferido em casa de amigos meus. Que feridas são estas nas tuas mãos? Que feridas são estas nos pés? São feridas com que fui ferido por te amar até o fim. Quanta dor causei ao meu Jesus. Penso que posso pregar durante 2 ou 3 horas, porque ninguém pode ir embora mesmo, porque a chuva está forte lá fora, não é verdade? Era uma quarta-feira. Dois dias antes, depois saberíamos da crucificação de Jesus. E ele estava em Betânia. Ele estava jantando na casa de um homem desprezível, porque era naquela sociedade assim tratado por ser leproso. E no meio do jantar, aparece uma mulher cujo nome não sabemos, com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, contendo nardo. Pensam alguns que o alabastro é o conteúdo, mas alabastro é apenas o vaso. É uma pedra próxima do mármore que custa muito caro.
Custa tão caro que quando um ricaço, na Idade Média, queria construir um palácio para mostrar a sua riqueza, ele construía de alabastro. Saladino construiu um assim no Cairo. Uma pedra de muito valor, uma pedra de grande beleza, e que também era usada como vaso para perfumes. Era muito caro. Os irmãos viram uma referência. Custava o salário de um ano de uma pessoa. Pensa então no salário médio de alguém, multiplica por 12, você vai ter esse valor. Evidentemente, quando aquela mulher pegou esse vaso e o quebrou, porque era necessário quebrá-lo para que o perfume pudesse ser usado, isso causou muito escândalo. Como alguns hoje se escandalizam quando alguém dá o dízimo, pega esse dinheiro e dá para os pobres, por exemplo, como se eles fizessem, é claro. E alguns começaram a questionar, mas por que essa atitude tão perdulária, gastar tanto dinheiro com uma pessoa, quando poderia esse dinheiro ser tão útil em outros contextos, em outras situações? Jesus diz então uma frase que alguns têm interpretado muito mal. Os pobres vocês sempre têm com vocês. A mim não, eu estou partindo. Os pobres vocês podem então a qualquer momento fazer-lhes bem. A mim não. Na verdade, Jesus não estava dizendo, quando falou os pobres sempre vocês terão com vocês, não estava sacralizando a pobreza. De não adianta fazer nada pelos pobres, sempre vai ter pobre. Não é isso que ele diz. Ele parte de uma realidade que ele também não aceita. Tanto não aceita que ele veio para os pobres, em todos os sentidos da palavra, inclusive economicamente. Mas Jesus, na sua fala, está dizendo o seguinte: olha, vocês querem dar uma de preocupados com os pobres. Então por que vocês não vão lá e socorrem aos pobres? Aqui uma mensagem de ironia de Jesus, porque na verdade aquelas pessoas não estavam preocupadas com os pobres, queriam apenas, como o texto começa, pegar alguma coisa para flagrar Jesus em alguma contradição, em algum erro. Quando ele respondeu daquele modo, logo vemos em seguida, Judas saiu em disparada, com o coração acelerado, para cumprir o que estava no seu coração, porque buscava um pretexto, e esse foi um, entre outros, do pretexto de Judas. Essa é a história. Daqui eu quero tirar uma pergunta, só uma pergunta. Como você será lembrado? Aquela mulher, disse Jesus, seria lembrado onde quer que o evangelho fosse pregado. Seria lembrado como alguém que pegou um frasco de alto valor, um perfume de alta qualidade e o derramou para ungir a Jesus. E você, como será lembrado? Ungir uma pessoa na cultura dessa época, lemos isso no Salmo 23, implicava num gesto de honra. Quando as pessoas vinham da rua, geralmente empoeiradas, desérticas, um escravo lavava os pés deste convidado. E o senhor dessa casa lhe dava à mesa um lugar de honra. E depois vinha com o melhor perfume que tinha e ungia os cabelos, passava esse óleo, esse perfume nos cabelos do seu convidado. Coisa que Simão não fez. E essa mulher desconhecida, mas honrada até hoje, ela o fez. Então, ela é assim lembrada. Todos nós seremos lembrados. Não é que façamos algo para ser lembrados, mas seremos lembrados pelo que fizemos, pelo que nós não fizemos.
nós sempre seremos lembrados. A pergunta é, claro que é um exercício de imaginação, como nós seremos lembrados? Seremos lembrados como alguém que criou oportunidades para você estudar? Seremos lembrados como alguém que sempre abriu o seu bolso para ajudar um necessitado? Seremos lembrados como alguém que sempre tinha um sorriso nos lábios e uma palavra amiga para nos confortar e fortalecer? Ou seremos lembrados como pessoas que sempre estavam prontas para dar bronca por qualquer coisa, certa ou erradamente? Seremos lembrados por pessoas que sempre que encontrávamos estavam com a cara feia, amarrada, crispada, amargurada, chateada, com raiva da vida? Seremos lembrados como pessoas que nunca pensaram no outro, só em si mesmos, só em nós mesmos? Como seremos lembrados? E aqui nós podemos viajar um pouquinho em nossa infância e ver as pessoas que ainda hoje nós nos lembramos. E como é que nós as lembramos? Como você vai ser lembrado? Como é que eu serei lembrado? Já disse isso aqui uma vez. Na minha infância, o nosso pastor se chamava Saturnino José Pereira. Lembro-lhe o nome. Sempre de terno escuro. E pregando lá do alto do púlpito, assim, me parecia um negócio muito alto, sermões muito eloquentes, os quais eu não me lembro nenhum deles. Eu era criança. Mas lembro de uma história que ele contou, que eu já narrei aqui umas 4 vezes. Eu fiquei pensando sobre mim. Como é que as crianças dessa igreja vão se lembrar de mim? Eu me lembro delas, de algumas do ventre da sua mãe, algumas que vieram aqui pela primeira vez, algumas já estão crescidinhas, já um pouco sem jeito de estar aqui com as menorzinhas. E elas vão se lembrar de mim como? É claro que não estou preocupado em como elas vão se lembrar de mim, mas elas vão se lembrar de mim. Como as pessoas vão se lembrar de você, seu cônjuge, seu filho, seu colega de trabalho. Eu tive um colega. Como então você será lembrado? Por que essa mulher é lembrada? Quero sugerir então, primeiro, ela deixou uma memória grata, feliz a respeito dela, porque ela fez com a intensidade aquilo que ela fez. Ela não pegou um pouquinho de perfume, como aqueles nos shoppings, quando você passa, alguém pega e põe um toquinho assim, uma minúscula gota no seu braço para você comprar o produto. Ela colocou o frasco inteiro e não esperou nada de volta, porque fez por intensidade, fez por amor a Jesus. Não sabemos o que ela sabia sobre Jesus. Não sabemos se ela sabia que logo ele iria morrer. Pode ser. Mas ela fez com intensidade. Ela viveu aquele momento intensamente, se entregou completamente àquele momento, sem pensar nas consequências. Vou ficar sem o meu ganha-pão, sem minha garantia do futuro, sem isso que eu posso um dia vender e ficar meses sem trabalhar, caso eu fique desempregado, desempregada. Não, estava diante de Jesus e fez o melhor que ela podia fazer. Fica na memória boa das pessoas aquelas que fazem o melhor que elas podem, não o pior, não o burocrático, não o de qualquer jeito, mas o melhor. Penso mais ainda, que ela fez com intensidade, mas fez com amor. Fez aquilo por amor a Jesus. Hoje no Brasil vivemos um momento muito paradoxal. Na Tijuca,
a caminhões de som oferecendo emprego. Pago mal, é verdade, mas emprego tem. E o paradoxo é que, ao mesmo tempo, nunca nós fomos tão mal atendidos nos lugares onde vamos. Como se as pessoas tivessem raiva de trabalhar ou de atender a gente. Por isso é tão bom quando você encontra alguém que lhe trata bem. Um dia desses eu fui tirar sangue. Uma tarefa rotineira, banal, sem grandes preocupações. Não sei, espera. Você demora 3 horas no laboratório. Qualquer hora que você vá, plano de saúde ou sem plano de saúde, é 3, 4 horas para ser atendido. Isso é um outro departamento. Eu esperei, quando chegou a minha vez, uma moça chamada Andréia, já uma senhora casada, talvez uns 30 anos, me atendeu. Quando ela terminou, eu pensei assim, quando eu voltar aqui, eu vou levar um presente para ela. Porque me tratou tão bem. Houve uma empatia tão boa, ela ganha mal, muito mal. Ela faz concurso para ver se melhora de emprego, tem alguma outra oportunidade. É mal remunerada, injustamente remunerada. Mas ela não levou isso em conta ao me atender e tirar o meu sangue para o exame. Ou seja, ela faz aquilo com amor. Então se dedica àquilo que faz. Então, eu me lembro dela. E me lembro com alegria. E pretendo até, embora ela não fizesse para tal, levar-lhe um presentinho como minha gratidão pelo gesto dela. Quando nós fazemos por amor, nós ficamos na história das pessoas. Não é que devamos fazer para ficar na história das pessoas, mas nós ficamos. Já que ficamos, por que não ficar com a memória boa? Atender bem ao telefone quando nos ligam. Eu fui a um restaurante ontem e quando eu acabei de comer, eu tive que pedir para esquentar o prato, uma série de coisas do atendimento ruim. E quando eu acabei de comer, estava parado pensando na vida, o cara me traz a conta que eu não pedi. Eu sei que eu teria que pagar, mas não pedi a conta. Não tirou os pratos. Não me ofereceu um cafezinho, nem uma sobremesa. Ainda bem. Ou seja, a impressão que ele me passou é o seguinte: já fiquei livre desse cliente, será que vai vir mais algum? Ficou na minha memória também, mas ficou com a memória pessimamente na minha memória. Porque não faz com amor. Terceiro, fica bem na nossa memória aqueles que fazem as coisas com um sentido de missão. Não faz por fazer. Faz porque entende que é a missão de Deus. Faz porque entende que tudo aquilo que faz primeiramente para Deus, depois para os homens. Esses ficam na memória. Gostaria que você pensasse nisso. Repito, não gostaria que você fizesse as coisas para ficar na memória, mas você já vai ficar na memória. Com sorriso ou com amargura. Abraçando ou desprezando os outros. Você vai ficar na memória. Qual vai ser a memória a seu respeito? Faça aquilo que vem às suas mãos com o sentido de missão. Deus me deu essa tarefa para fazer, seja qual for, faça. Faça com amor, com dedicação. Viva a sua vida com intensidade. E eu quero terminar com uma pergunta. Claro que é uma pergunta da imaginação. E você vai responder também com a imaginação. Se você estivesse na casa de Simão o leproso, Vitor, e tivesse na sua mão um vaso de alabastro,
Vamos imaginar que seja esse vaso aqui, não é? Cheio de nardo. Você chegou naquela casa, nem sequer foi convidada, entrou de penetra, está ali com o seu vaso, e de repente você se encontra diante de Jesus. Você seguraria? Esse aqui é meu? Ou você o quebraria para ungir a Jesus? É uma pergunta que eu sei que é meramente retórica, meramente nossa imaginação, não tem na verdade como ser respondida de modo efetivo, objetivo, mas ela nos reporta a como nós consideramos a Jesus na nossa vida. Quem de fato é Jesus para nós? Aquele que nós cantamos belos hinos a respeito, ou aquele por quem de fato nós quebraríamos o nosso vaso de alabastro cheio de nardo? Vamos cantar agora então uma outra música. Enquanto nós a entoamos, eu lhe convido a pensar nisso. Eu, perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz, mas Cristo viu o meu estado, me estendeu a mão e conseguiu então me salvar da perdição. Cristo me amou e me livrou. E o meu convite a você, seja você crente já, confessando a Jesus Cristo já, ou você não tendo feito isso ainda, responda a essa pergunta: você ama de fato a Jesus? Pedro foi confrontado por Jesus com essa pergunta: amas-me, Pedro? Tu sabes que eu te amo. 3 perguntas, 3 respostas iguais. E um convite então: cuide das minhas ovelhas. Nós somos Pedro. E se você não confessou ainda Jesus como Senhor e Salvador, Ele pergunta: você me ama? Se você me ama, então, aceite o meu sacrifício, a graça que eu lhe trouxe na cruz, para uma vida nova viver. Em pé, então, cantemos. Nós
Os irmãos podem se assentar, aqueles que tomaram alguma decisão nesse culto, à porta nós estaremos, e também à nossa esquerda de quem desce, nossos irmãos do Ministério do Acolhimento poderão lhe dar alguma orientação, caso você necessite para uma vida assim. Cristo me amou e me livrou, então eu decido que ao seu lado eu vou viver. E antes de ouvirmos o canto final do quarteto, quero lembrar aos irmãos que nosso programa de televisão, quero repetir essa informação, na terça-feira que vem, e as reprises, vai trazer uma entrevista com a irmã Cleni Xavier dos Santos, viúva do pastor Xavier, muito tocante, vale a pena você recomendar para algum amigo seu, e se esse horário não for propício, há várias repetições, inclusive no sábado, no domingo, desse mesmo programa. E eu quero, então, convidar a todos para estarem conosco, hoje às 5h30 ou às 7h30, conforme o seu desejo, e preciso fazer uma rápida enquete nesse momento. Vamos ter o nosso culto da ressurreição no próximo domingo às 6h da manhã. E logo após o culto haverá um café da manhã e depois os cultos das 9 e das 11 normalmente. Esse café da manhã é aberto a todos que queiram participar e é gratuito. A única condição é você que virá levantar a sua mão dizendo que virá, para que nós possamos preparar as quantidades certas, não haver desperdício nem escassez. Então, quem pretende vir ao culto das 6h da manhã do próximo domingo, levante, por favor, a sua mão. Eu vou contar, porque precisamos ter essa informação bem precisa. Muitíssimo obrigado. Vamos agora não só ouvir a beleza desse arranjo, mas prestar atenção na verdade aqui cantada. Nós todos podemos ter segurança de que somos amados por Deus, e esse amor não se esgota nesta vida, é também para a vida eterna. Sou de Jesus e já desfruto a eterna luz. Sou por Jesus, sim, filho de Deus. Ele me leva, glória dos céus, ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazendo céus, paz infinita do grande Deus. Canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre grato louvor. Canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre grato louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta
ao Senhor, rende-lhe sempre grato louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, gratos louvores. Cante glória, 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 glória. Canta minha alma ao Senhor, ó que prazer é cantar o seu amor. Rendo a Ele o meu louvor. Canta minha alma ao meu Senhor. Canta minha alma ao Senhor, ó que prazer é